galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec. No vídeo de hoje nós vamos aprender a como debugar uma aplicação. Exatamente, esse processo é extremamente importante, esse conhecimento é fundamental para quem está começando ou está já trabalhando na área da programação. Isso porque a partir do momento que nós debugamos um projeto, nós conseguimos estar desvendando possíveis erros que o nosso projeto tenha, como também é possível entender a estrutura de um projeto. Isso porque quando nós estamos trabalhando nessa área, na grande maioria das vezes, nós não vamos estar desenvolvendo nada do zero. Nós vamos sim estar prestando manutenção a um projeto já desenvolvido por outro programador. E a partir do momento que nós pegamos um projeto que já foi desenvolvido, ele já está desenvolvido, mas tem alguns erros, ou é necessário realizar melhorias, você precisa primeiro entender a estrutura do projeto, se localizar dentro dele para que você consiga efetivamente solucionar alguma coisa ou acrescentar alguma funcionalidade. E é através do processo de debugar que você consegue entender a estruturação de toda uma aplicação, perfeito? E como que nós vamos realizar o vídeo de hoje? Tem um vídeo anterior aqui no nosso projeto, onde eu ensino vocês a como criar uma Web API do zero. Então a gente, desde o zero até o final do desenvolvimento, a gente desenvolveu uma Web API. E nessa Web API, nós temos todo um CRUD completo. Então a gente consegue criar, editar, deletar, visualizar e assim por diante. Registros de funcionários. O que eu fiz foi pegar esse projeto e inserir alguns problemas dentro dele. Então eu criei uma nova branch, então eu criei basicamente uma nova vertente do projeto e nessa nova vertente eu coloquei alguns problemas. Então eu desenvolvi alguns erros dentro dele. Então o que a gente vai fazer hoje é debugar esse projeto que está com erros e vamos solucionando cada um desses problemas através do debugger. É isso que nós vamos fazer e eu espero que através desse processo você consiga solidificar um pouquinho mais o seu conhecimento de debugar projetos e assim por diante. Então o que eu tenho aqui é um projeto, é um arquivo TXT, e nesse arquivo TXT eu tenho as correções e atualizações da Web API, que seria o nosso sistema de funcionários. Então aqui eu tenho atualizações e erros que precisam ser solucionados. Então digamos que um usuário final, o nosso cliente, utilizando o sistema, verificou que ele tem uma funcionalidade a mais que ele deseja adicionar a todo o projeto, como também ele conseguiu desvendar alguns erros. Ele descobriu que tem alguns bugs dentro do projeto e ele solicitou para que o programador, no caso nós, realizem as modificações e ajustes necessários para que esses erros não existam mais. Então agora vamos dar um overview de tudo isso que o nosso cliente solicitou para que a gente consiga efetivamente dar continuidade. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente recebe problemas é entender quais são esses problemas ou soluções que precisam ser implementadas. Então a gente tem aqui o nosso documento e a primeira questão é a atualização. O que temos aqui é adicionar uma mensagem de sucesso ao cadastrar um funcionário. Então o que acontece é o seguinte, ao cadastrar um usuário, então a gente faz uma requisição ao nosso endpoint de cadastrar, a gente não recebe como retorno nenhuma mensagem do sucesso, do tipo, o usuário foi cadastrado com sucesso. Nós não temos isso. E é essa funcionalidade que o nosso usuário necessita na aplicação. Então isso a gente precisa adicionar. Então de atualização é apenas isso. Porém, nós temos alguns erros que nós precisamos corrigir. Primeiro deles, ao deletar um usuário, está sendo excluído um funcionário diferente ao do ID repassado, ou apenas não localiza o ID. Então, o que está acontecendo? Eu tento deletar um usuário, seja um usuário de ID 2, por exemplo. Então, eu tento deletar o usuário de ID 2. Porém, esse usuário, ele consta como se ele não existisse, mesmo que ele exista, ou ele basicamente não é excluído. É excluído um outro funcionário, ao contrário de ser excluído o usuário com o ID 2. A gente tem que verificar o que está acontecendo e solucionar esse problema. Próximo passo, ao listar todos os funcionários, não está retornando os funcionários cadastrados no banco. Então eu possuo usuários cadastrados, eu tenho funcionários cadastrados e persistidos dentro do meu banco de dados, porém ao requisitar o endpoint de retorno de todos os dados do banco, ele não está me retornando nada e pode até estar me retornando algum erro. A gente vai ter que verificar.
Próximo e último problema. Ao inativar um funcionário, ele não está sendo inativado. Então eu tento inativar o funcionário de ID 2, por exemplo, porém ele não é inativado, ele permanece ativo. Vamos ter que verificar também o que está acontecendo nesse sentido. Então beleza, a gente já passou por todos os problemas e atualizações e já entendemos tudo que foi nos solicitado, o que a gente precisa fazer e o que não precisa fazer. Então agora, a próxima parte é colocar o projeto dentro do nosso computador. A gente precisa clonar o projeto, porque só com o projeto clonado que a gente consegue estar realizando todas as modificações necessárias. Eu vou estar deixando para vocês o link do repositório do projeto, que é esse Web API CRUD completo, onde nós temos então o projeto que a gente vai estar clonando e consequentemente vamos estar alterando e modificando. Ao verificar aqui, a gente vai ter duas branches. Então, a gente tem a branch master e temos a branch debug project. Nós temos essas duas. A branch master é onde tudo está funcionando. Então, não tem nenhum problema na branch master. Tá tudo ok. Agora, no debug project, estão as modificações que eu fiz, os erros que eu adicionei. Então, o que a gente quer clonar, o projeto que a gente quer modificar é o projeto debug project. É o que a gente está querendo fazer nesse momento. Então a gente pode clicar aqui no Debug Project, que é esse que nós queremos aqui estar clonando. Para clonar, a gente clica em Code, a gente copia esse código que vai aparecer, essa URL, podemos copiar e abrimos o nosso Visual Studio. No caso, eu estou utilizando o Visual Studio 2022. Eu posso vir em clonar um repositório, eu colo basicamente a URL que nós copiamos e eu vou acrescentar aqui um nome, debug. Vai ser o Web API CRUD completo vídeo debug. Você pode escolher o caminho e o nome de arquivo que você quer que seja criado de acordo com a sua preferência. Então eu venho aqui em clonar. O projeto vai ser clonado na minha máquina, ele foi clonado, agora eu já tenho aqui todos os arquivos do projeto, porém perceba uma coisa, conforme eu repassei, nós queremos estar modificando os arquivos do projeto debug project, não da master. Porém, se nós verificarmos o nosso Visual Studio, aqui na parte de baixo, nós estamos no projeto master. Eu não quero o projeto master, eu quero o projeto debug project. Então eu posso clicar aqui, vir em remotos e eu quero o debug project. Eu clico em debug project. Agora sim, eu estou dentro do projeto debug project. Posso começar aqui todo o desenvolvimento. Então eu já tenho aqui todas as minhas pastinhas e arquivos do meu projeto. Ok. Agora, próximo passo. Não é partir já tentando olhar o código, entender o código e verificar quais são os problemas. Não. A gente precisa primeiro verificar se o nosso código está rodando no nosso sistema. Então, a gente vai tentar rodar a aplicação. Vamos tentar verificar se o projeto efetivamente está rodando. Vamos dar um play ali na parte de cima e vamos verificar se está tudo funcionando corretamente. Então, o projeto está rodando. Rodou aqui, então ele abriu, essa é a nossa API, esses são os nossos endpoints. Eu vou tentar rodar um endpoint aqui. Então esse primeiro endpoint de get, vou dar um try out e um execute. Vamos verificar o que acontece quando eu faço esse processo. Se dá um erro, se não dá um erro, se funciona ou se não funciona. Então perfeito, tá demorando um pouquinho demais. Beleza, ele deu um erro. Então ele deu um erro aqui e a gente consegue estar verificando que esse erro está relacionado com o SQL Server. Por quê? Porque se eu copio essa mensagem de erro, coloco aqui no meu TXT, perceba, ele usa, ao usar o SQL Server, está dando algum tipo de erro. O que está acontecendo aqui? Nós já sabemos que o nosso projeto, ele persiste os dados dentro de um banco de dados. Então, ele acessa um servidor de banco de dados e persiste esses dados dentro desse servidor. Porém, o que está acontecendo aqui é o seguinte, eu clonei o projeto, mas eu não fiz nenhuma modificação. Eu não falei para ele qual é o servidor do meu banco de dados. Ele buscou o servidor que está dentro lá do meu repositório. Porém, o servidor que está dentro do repositório
não é o servidor que eu estou utilizando na minha máquina. Então eu preciso fazer essa alteração, essa modificação. Eu preciso falar para o meu código que eu quero que ele inicialize todas as suas modificações dentro do meu banco de dados. Para isso, a gente tem que vir aqui no App Settings, que é onde fica a nossa string de conexão. Então aqui que fica a string de conexão, falando qual é o servidor, qual é o banco de dados, se a gente tá, qual é a forma de conexão que nós vamos estar realizando, se nós aceitamos o nosso certificado ou não. Tudo isso tá aqui na nossa string de conexão. Então, tendo a string de conexão, nós precisamos modificar algumas questões. Primeira coisa que a gente tem que modificar, o nosso data source. Porque aqui é o nome do servidor do banco de dados que nós estamos utilizando. Para saber qual o servidor de banco de dados que é o nosso, da nossa máquina, a gente abre o nosso SQL Server. Tendo o SQL Server aberto, nós clicamos nessa tomadinha e aqui nós temos o nome do nosso SQL Server, o nome do nosso servidor. Então a gente pode copiar o nome do servidor, vamos excluir esse servidor que está aqui nesse momento e vamos colocar o novo servidor que nós queremos incluir. Perfeito! Agora o novo servidor está aqui, você coloca o seu respectivo servidor aí. Ok, o nome do database que eu quero criar, funcionários Web API? Pode ser, mas eu quero modificar. Vai ser Web API Debug. Funcionário Web API Debug. Aqui eu já falo que eu vou utilizar o Trusted Connection True, então a forma de autenticação dentro do banco vai ser a autenticação do Windows, na qual eu não preciso colocar nem usuário nem senha, apenas clico em conectar. É isso que esse Trusted Connection True significa. E o Encrypt False e o Trust Server Certificate, que basicamente significa que a gente ali aceitou o nosso certificado. Então, perfeito, a nossa string de conexão agora está correta. Lembrando, esse projeto, ele é .NET 6. Então, para você conseguir rodar esse projeto, você precisa ter o SDK.NET 6 instalado na sua máquina. Não sabe como instalar? Basta você vir aqui no seu Google, download.NET 6, vai ser o primeiro link aqui em cima e basicamente aqui você consegue estar baixando o seu SDK. Baixa de acordo com o seu sistema operacional, Linux, Mac, Windows, instala na sua máquina e a partir desse momento você vai conseguir estar desenvolvendo esse código, perfeito? Então, tendo o .NET 6 instalado, modificou aqui a sua string de conexão, a gente já pode criar a migração. O que seria essa migração? Realizando essa migração, ela vai pegar o código de dentro do nosso código, efetivamente, dentro do nosso C# e vai enviar para dentro do banco de dados. Então, se dentro do nosso código a gente está criando uma tabela, ele vai criar a tabela dentro do banco de dados. Se a gente criou um database dentro do código, ele vai criar esse database lá dentro do banco de dados. E assim por diante. Então, essa migração é basicamente a gente transformar o nosso código C# em efetivo dado dentro do banco de dados. Isso porque dentro do nosso código a gente tem o nosso data context, que cria toda a nossa conexão. Aqui ele está criando uma tabela de funcionários usando como base o funcionário model, esse modelo. Então vai ser criada uma tabela com essas colunas aqui. A gente tem as nossas migrations aqui também. Dentro dessa migration, nada mais nada menos, ela está criando uma nova tabela de funcionários, e ela tem essas colunas que são as mesmas colunas de dentro do nosso modelo. Então a migração que eu quero rodar é essa migração aqui, que vai efetivamente ir até o meu banco de dados e criar essa tabela. E para isso, eu venho aqui em cima em ferramentas, gerenciador de pacotes do NuGet e console do gerenciador de pacotes. Fazendo esse processo, eu posso clicar aqui e dar um update database. Dessa forma, eu vou estar rodando a minha migração. Basta eu dar um enter, build started, build succeed, prontinho, criou. Se eu abro o meu SQL Server novamente, vamos dar um refresh aqui, um atualizar, e abro aqui o meu banco de dados, eu vou verificar que agora eu tenho aqui o meu funcionário Web API Debug. Se eu expando as nossas tabelas, eu percebo que eu tenho a tabela de funcionários. Eu posso selecionar aqui, botão direito, selecionar 1000 linhas superiores, e aparece aqui a minha tabela. Ela não tem dado nenhum, porém ela está criada. Agora sim, eu posso rodar o meu projeto novamente. Vamos fechar o projeto e rodar o projeto novamente.
para verificar se agora ele está funcionando, se efetivamente está rodando tudo certo. Então aqui no get funcionário, vamos dar um try out, um execute, vamos verificar, rodou, ele deu um erro aqui, mas era de se esperar esse erro. Por quê? Aqui no nosso arquivo txt, ele está falando, ao listar todos os funcionários, não está retornando os funcionários cadastrados no banco. Certo que no banco nós não temos nenhum funcionário cadastrado, mas não era de estar dando um erro, era de aparecer apenas uma mensagem de não temos funcionários cadastrados, não tem funcionário cadastrados e assim por diante. Mas vamos tentar aqui dar um post, vamos tentar criar um usuário, porque a gente não tem nenhum usuário do banco. Então eu vou criar esse usuário aqui, é Caio Fernandes, ele é do RH mesmo, deixo todos os restantes da mesma forma e prontinho, criou o Caio. Se eu venho no banco e dou um select novamente, o usuário foi criado. Então eu tô conseguindo rodar a minha aplicação da forma que tem que ser. Deixa eu dar um zoom aqui. Então eu tô conseguindo rodar a aplicação. Perfeito. Agora aqui vamos criar alguns outros registros. Vamos colocar Fernanda Silva, ela vai ser do compras. Se você acabou de rodar a API e você não conhece a documentação da API e você não sabe quais são os departamentos, quais são os turnos para conseguir criar dados fictícios, para você conseguir movimentar toda a sua API e criar ali as funcionalidades e ajustar tudo corretamente, não se preocupe. O que você precisa fazer é o seguinte, você vai vir até aqui embaixo e aqui você tem os seus esquemas. E no departamento Enum tem a documentação. Então aqui consta todos os departamentos que existem. E aqui embaixo tem o turno Enum, com todos os turnos que existem. Então você consegue estar cadastrando utilizando essas informações. Então aqui em cima, Fernanda Silva, coloquei do compras. Posso colocar o turno tarde. Execute. Criou aqui. Então vamos criar mais alguns. Vamos colocar aqui Felipe Castro. Atendimento. Execute. Lorena Rodrigues, atendimento também. Perfeito, então eu já criei aqui alguns usuários. O Caio, a Fernanda, o Felipe e a Lorena. Se eu volto aqui em cima e dou um get, dou um execute, o mesmo erro permanece, mesmo eu tendo dados dentro do meu banco de dados. Então a gente tem que resolver esse problema aqui. E temos que resolver passo a passo. Porém, antes de começar a resolver, a gente já conseguiu entender quais são os problemas que a gente tem que resolver, a gente já clonou o nosso projeto, a gente já conseguiu executar o projeto na nossa máquina, o que resta agora é a gente começar a pegar parte por parte e desenvolver as melhorias. Perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é parar de rodar o nosso projeto, porque a gente vai rodar o nosso projeto como debugger. Então, vamos parar de rodar o projeto. Perfeito. Parei de rodar o projeto. Agora o que eu vou fazer é rodar o projeto novamente, porém na parte de debugger. Então é nesse botãozinho aqui, nesse playzinho ao lado do que a gente fez. Esse daqui é o iniciar sem depurar. Perceba ali, iniciar sem depurar. Eu quero iniciar com debug, então eu clico nesse daqui. Vamos rodar o projeto novamente, então. O projeto está rodando, agora ele está em debugger. Perfeito, então agora a gente consegue estar debugando o nosso código. Vamos voltar para o nosso TXT. Não tem como eu ainda, eu posso aqui até começar pelas atualizações ou começar pelos erros, como a gente preferir. Como aqui eu não tenho nenhum problema dentro da parte de adicionar, eu posso estar fazendo já a atualização do adicionar. Vamos fazer esse processo? Então vamos ver o seguinte, a gente dá um post, um try out, e se a gente dá um execute, vamos verificar o que aparece. Ele aparece aqui basicamente um objeto. Esse objeto tem 3 propriedades. Tem a propriedade dados, a propriedade mensagem e a propriedade sucesso. Dentro da propriedade dados, eu tenho efetivamente o retorno de todos os usuários cadastrados, já contando com o usuário que eu acabei de cadastrar. Perfeito. Na mensagem eu não tenho nada e no sucesso eu tenho true. Entende-se que esse true é porque todo o processo aconteceu perfeitamente bem. Porém, qual é a atualização? Adicionar uma mensagem de sucesso ou cadastrar um usuário. Eu não tenho mensagem nenhuma. Então, entende-se que o que eu quero que seja feito é que a partir do momento que eu cadastro um usuário, essa mensagem aqui seja populada com uma string escrita usuário cadastrado com sucesso, por exemplo. É isso que eu quero. Então, perfeito. Primeiro,
eu não conheço o meu projeto. Agora eu tenho que descobrir em que parte do processo está esse método de cadastrar para eu conseguir atualizá-lo. A gente percebe aqui que tudo isso daqui é dentro do nosso controller. Isso a gente já entende a partir do momento que a gente entende o que é uma API. Então eu tenho um controller, esse controller é o controller funcionário, e dentro do controller funcionário eu tenho alguns métodos. O método que eu quero atualizar é o método de criar. Então, é o método post. Então, eu já sei que dentro da controller funcionário, eu tenho um método post, e é esse método post que, quando executado, ele realiza uma funcionalidade e, a partir disso, me retorna esse resultado aqui, sem ter a mensagem de sucesso. Então, é esse controller que eu quero. Eu tenho um controller funcionário. Vamos voltar aqui para o nosso código. Verificando o nosso código, eu já sei que eu tenho que procurar o controller do funcionário. Eu tenho a pasta de controllers. Posso abrir a pasta de controller, funcionário controller. Eu já sei que o nome do meu controller é sempre o que vem antes de controller. Então, se é funcionário controller, esse daqui é o controller funcionário. Ok? Então, eu já estou dentro do controller funcionário. E eu tenho vários métodos aqui, mas cada método tem a sua nomenclatura. Eu tenho o método get, HTTP get. Eu tenho um outro método get, que recebe um parâmetro de ID. Eu tenho o método HTTP post. Eu tenho o método HTTP put. Eu tenho o put com um outro nome aqui, é um outro método, mas também de alteração. E tenho o HTTP delete. Eu já vi que o que eu quero verificar é o HTTP post. Então, eu posso vir até o HTTP post. É esse método aqui. Então, a partir do momento que eu dou um try out, um execute, é esse método que tem que estar rodando. E ele vai fazer todo um outro processo. Mas eu quero passar passo a passo. Eu já sei que esse método aqui retorna, é um método assíncrono. Eu já sei que ele retorna um iActionResult, Service Response, lista de funcionário model. Então, eu já entendo que o nome do método é o create funcionário e ele recebe um funcionário model, um novo funcionário. Beleza, vamos entender isso daqui. O que está acontecendo? Um Service Response. O que é Service Response? Eu posso clicar em Ctrl e clicar em cima de Service Response e beleza, é aquele nosso objeto. Dados, mensagem, sucesso. Ok? É exatamente o retorno que está vindo aqui. Dados, mensagem, sucesso. Tranquilo. Dentro de dados, eu posso receber qualquer modelo, porque é um modelo genérico. Nesse caso aqui, eu estou recebendo um funcionário, porque ele tem uma lista de funcionários aqui. Então, se eu volto no meu funcionário model, lá no meu post, aqui no meu post, eu percebo, tem o Service Response e efetivamente dentro de dados eu tenho uma lista de funcionário model. Se eu clico em funcionário model, é exatamente todos aqueles elementos que eu estou recebendo. Eu estou recebendo uma lista de funcionários model, que é o modelo de funcionário. Tranquilo, já entendi o que retorna esse método. Agora, o nome do método, create funcionário, e ele recebe um funcionário model. Então, ele recebe uma estrutura de funcionário model, essa estrutura aqui. E é exatamente o que a gente precisa repassar para esse método. A gente repassa um funcionário model. Tranquilo, já entendemos a primeira parte do método, tá entendido? Agora a gente já sabe que entra aqui e ele executa alguma questão. Beleza, como eu rodei como debugger, eu posso simplesmente vir aqui nessa linha 34 e colocar um breakpoint. Basta eu clicar aqui. Prontinho, eu criei um breakpoint. O que significa esse breakpoint? Significa que quando eu realizar alguma funcionalidade na minha aplicação e eu chegar nessa linha aqui, ou chegar nesse método aqui, o meu código vai parar. Ele vai parar e vai dizer, eu estou nessa linha aqui. Você fez alguma coisa na aplicação que fez você chegar na linha 34 e agora eu parei o código e você pode executar ele da forma que você quiser. E é isso que eu quero. Eu quero chegar aqui e eu quero travar. Então, beleza. Como que a gente vai fazer para chegar ali? Eu vou dar um try out. Então, aqui, try out. Vou criar um outro usuário. Vou dar um execute. Beleza, o código parou. Ele chegou aqui, perceba que tem essa setinha. Então, eu cheguei nessa parte de código.
E agora eu posso passar o mouse em algumas coisas que eu vou conseguir ver quais são as informações que possuem. Então eu vou dar aqui vou dar um Ctrl+, vou deixar maior aqui, que eu acho que é melhor para visualizar. Perfeito. Então aqui, eu já sei que eu estou recebendo um novo funcionário. Eu passo o mouse aqui, eu estou recebendo efetivamente um novo funcionário. Eu dou aqui essa setinha e aparece o usuário que eu preenchi. Então aparece que ele é ativo, nome string, sobrenome string, exatamente o que eu preenchi aqui. Então meu usuário, ele foi repassado, ele veio aqui para o meu método. Beleza, ele está aqui. Agora eu posso dar um F10. Dando um F10, eu pulo uma linha no meu código. F10, pulei uma linha no meu código. Estou aqui, pulei uma linha. Então, agora eu estou na linha 35, eu estou nesse processo. É esse processo aqui que vai ser efetivado. Agora, eu já percebo que esse processo que ele está fazendo é entrar dentro de um método. Eu estou entrando dentro de um método, que é dentro da minha interface funcionário interface. Eu estou entrando dentro do create funcionário, passando o novo funcionário que eu acabei de receber. Então eu estou passando esse novo funcionário aqui. Para entrar dentro de um método, eu clico em F11. Então eu posso dar um F11, eu entrei dentro daquele método. Então ele já veio para outra parte do código aqui. Eu retorno o mesmo service response lista funcionário model, o método se chama create funcionário e eu estou recebendo o meu novo funcionário. Então, beleza, tudo funcionando até então. E é esse o método que vai ser efetivado quando eu tento cadastrar um novo usuário. Eu vou dar um F10, ele cria um service response, então ele cria um objeto de service response. Esse objeto de service response nada mais é do que aquele objeto dados, mensagem, sucesso. Dou um F10, ele vai começar o try-out, try-catch, então ele vai tentar realizar uma funcionalidade. Se der tudo certo, ele efetiva esse trecho de código. Se der alguma coisa errada, ele vem aqui para a parte de baixo. Tranquilo? Eu dou um F10, ele verifica. If, o novo funcionário é igual a nulo. Quem que é o novo funcionário? É quem veio aqui no meu método. Ele é igual a nulo? Não é. Ele tem usuário aqui. Então ele não vai cair nesse if aqui. Ele pulou. If, novo funcionário igual a nulo, daí eu cairia aqui. Ele falaria o que para nós daí? Que o service response dados, ele iria setar como nulo. O service response ponto mensagem, olha aqui, ponto mensagem, ele iria setar como informar dados e o sucesso iria ser como false. Iria retornar esse service response, que é o service response que a gente criou aqui em cima. Então eu já sei, aqui ele já está setando uma mensagem no service response.mensagem. Ele está setando informar dados, mas ele só seta essa mensagem quando o nosso novo funcionário é igual a nulo. Não é o nosso caso, mas eu já sei como setar uma mensagem. Vamos continuar. O que ele está fazendo aqui é agora, no novo funcionário, ponto data criação, ele está colocando a data atual e no novo funcionário, ponto data alteração, colocando a data atual. Dou um F10, então ele já setou a data criação, data atual, já setou na data alteração, data atual. Tranquilo. E logo depois, ele já está adicionando dentro do banco de dados o novo funcionário e salvando dentro do banco o novo funcionário. Agora, ele fez esse processo, eu dei um F10, ele está carregou, então ele fez todo esse salvamento, ele salvou dentro do banco. Se eu vier aqui dentro do banco de dados e der um executar, perceba, ele já adicionou, ele salvou aqui. E aqui no final, ele faz uma inserção dentro do dados. Ele faz um service response.dados, é igual a lista de funcionários que tem dentro do banco de dados. Então ele está pegando todos os funcionários que tem dentro do banco e está colocando dentro da propriedade dados do service response. E é exatamente o que ele faz aqui. Porém, aqui ele coloca como nulo. Só que logo depois ele adiciona uma mensagem. Só que aqui ele não adiciona mensagem nenhuma. Ele só vai retornar o service response. Então eu já percebo, aqui que está faltando a nossa inserção. Eu preciso inserir uma mensagem de sucesso ao cadastrar um funcionário. E é exatamente isso que eu tenho que fazer aqui. Então depois desse processo, a minha próxima linha deveria ser um service response ponto mensagem igual usuário cadastrado com sucesso. Agora eu adiciono uma mensagem. Então eu dou um F10 e a minha próxima linha deveria ser essa daqui. F10. Agora dentro da mensagem eu tenho o usuário cadastrado com sucesso.
Para pular tudo e ir para o final, eu posso dar um continuar. Por que eu vou pular tudo e ir para o final? Porque agora não executa mais nada. Perceba, se eu dou um F10, ele vem apenas no return service response. Dou mais um F10, dou mais um F10, ele volta lá para o nosso controller. E dentro do controller, ele já deu o return. Agora eu posso dar um F10 e ele vai seguir com tudo. Então eu posso dar um F10, mais um F10, ele está passando por cada um dos processos. Então ele vai passar por cada um desses processos de acordo com a numeração de lista de usuários que eu tenho. Então ele está só passando aqui, preenchendo todos os dados, preencheu toda a mensagem e o sucesso, e agora ele finalizou. Ele veio aqui. Vamos ver se a nossa modificação solucionou o nosso problema. A lista de usuários está aqui, e agora na mensagem, usuário cadastrado com sucesso. Então essa primeira modificação a gente já realizou. Podemos dar um OK. Agora vamos para os erros. Ao deletar um usuário, está sendo excluído um funcionário diferente ao do ID repassado, ou apenas não localiza o ID. Então vamos fazer o seguinte. Antes de tudo, acho que em vez de a gente solucionar o problema do delete, vamos ver aqui. Vamos solucionar o problema do listar usuários. Vai nos ajudar. É melhor solucionar primeiro o do listar, para depois solucionar o do delete. Eu acho que essa ordem fica melhor. Então vamos aqui. Ao listar todos os funcionários, não está retornando os funcionários cadastrados no banco. Beleza. Eu já sei que é no controller funcionário. Eu já sei que é no método get, API funcionário. Mas eu tenho dois gets. Eu tenho um get que não recebe parâmetro ID e tenho um get que recebe parâmetro ID. Eu quero o que não recebe parâmetro ID. Porque o que recebe parâmetro ID, se eu coloco um 3 aqui, dou um execute, ele retorna. Ele retorna o 4? Retorna. Se eu coloco um número que não existe, o 10, usuário não localizado. Então esse daqui está funcionando perfeitamente bem. Agora, o get API funcionário, eu dou um try out, dou um execute, ele dá um erro. E como eu estou no debugger, ele até já veio para o local onde o erro está acontecendo. Mas vamos passar passo a passo para a gente entender. O erro aparece aqui. Então eu já sei que é dentro do controller funcionário, dentro do get que não recebe parâmetro. Então a gente vai voltar para o nosso código. Dentro do nosso funcionário controller, aqui dentro do funcionário controller, eu tenho aqui o método get, que não recebe parâmetro, e tenho o método get, que recebe parâmetro. Então é esse daqui que eu quero modificar. Eu posso colocar aqui um breakpoint. Ele retorna a mesma coisa do processo anterior, um service response list funcionário model. Nós já entendemos o que é isso daqui, e ele não recebe nenhum parâmetro. Perfeito. E é esse método aqui que a gente vai estar entrando ali dentro da nossa interface. Então, dentro do funcionário interface, a gente entra dentro do método get funcionários. Agora, eu vou fazer rodar. Eu vou dar um execute, cair aqui. Posso dar um F10? Posso dar um F10. Porém, aqui na parte de cima, a gente tem outras formas de se movimentar. A gente tem esse daqui. F11 é o intervir. Então, é a gente entrar dentro de um método, a gente já viu. Aqui a gente pode pular método, então a gente dá um F10 e vai passando, e a gente pode dar um Shift mais F11 para sair do método. Então eu estou dentro do método, Shift.F11, a gente sai de dentro do método. E a gente tem aqui o passar para a próxima declaração. Então a gente tem aqui essas formas a gente ir clicando, mas é melhor ir pelo mouse. Eu creio que os atalhos, eles estão aí para nos auxiliar. Então beleza, vamos dar um F10, vamos pular de linha, pulei. Tem um método aqui, quero entrar dentro do método, F11, entrei dentro do método. Então esse é o método de get funcionários. Vamos dar um F10, criamos o nosso service response, ok. Depois, eu criei uma variável. Eu criei essa variável, funcionários, e essa variável está recebendo toda a lista de funcionários que tem cadastrado dentro do banco. Então, eu efetivamente estou buscando de dentro de banco todos os funcionários. Mas o que eu estou fazendo depois? Eu estou fazendo um if. Dentro do service response.dados.count, então eu estou pegando o service response e dentro da propriedade de dados, eu estou verificando a quantidade de informações que tem dentro desse count. E estou verificando se ela é igual a 0. Se for igual a 0, eu vou colocar a mensagem nenhum dado encontrado.
Porém, perceba comigo, eu criei a variável de funcionários, mas em nenhum momento eu coloquei essa variável dentro do service response.dados. Eu criei a propriedade funcionários, mas em nenhum momento eu coloquei dentro do service response.dados. Isso significa que o service response.dados está nulo. Vamos dar um F10. O que isso significa? Isso aqui é um erro de nulo. Significa que eu estou pegando um objeto que é nulo e estou tentando colocar alguma função nesse objeto, mas não tem como eu colocar essa função em um objeto nulo. E é isso que eu estou fazendo mesmo. Eu estou tentando dar um count, um ponto count, dentro de um local, dentro de uma propriedade que está nula. Não tem como eu contar o nulo. Como que eu vou contar o nulo? Não tem como. Então, o problema aqui é o fato do service response.dados estar nulo. Como que eu faço para ele não estar nulo? Antes dessa linha ali, que eu faço a verificação do count, eu deveria colocar o service response.dados igual a alguma coisa. Mas igual ao quê? Eu quero que o meu dados seja igual à minha lista de usuários. Eu já estou pegando a lista de usuários, a lista de funcionários lá de dentro do banco. Então, eu posso colocar apenas funcionários. Então, essa lista de funcionários que eu busquei de dentro do banco, eu estou colocando dentro do meu service response.dados. Vamos aqui em cima dar um continuar. Ele já deu erro aqui. Agora eu vou dar um execute novamente. Voltei lá para o nosso controller, vou dar um F10, um F11 para entrar no método, F10, criei o meu service response, F10, busquei os dados de dentro do meu banco de dados. Então, dentro desses funcionários, eu tenho 6 registros, cada um desses registros é um funcionário. Dentro de service response, ele está nulo. No momento aqui, o service response.dados está nulo. Eu estou colocando meus funcionários dentro do service response.dados. Dou F2. Agora, o service response.dados, ele é igual a 6 registros de funcionários. Ele não é mais igual a nulo. Agora sim, o service response dados .count, ele está retornando 6. Ele conseguiu realizar o método do count dentro do service.dados. E ele é igual a 0? Não é. Então não vai entrar dentro do if. Posso dar um F10. O erro já não aconteceu. Posso dar um F10 novamente, ele vai dar o nosso return service response. O service response é o quê? É o nosso dados com 6 registros, a mensagem sem mensagem nenhuma e o sucesso igual a true. Agora eu posso dar o meu continuar aqui na parte de cima. E perfeito! Retornou. Resolvemos o segundo problema. Podemos abrir aqui o nosso TXT. E ok, problema resolvido. Agora sim, a gente pode passar para o próximo problema. Ao deletar um usuário, está sendo excluído um funcionário diferente ao do ID repassado, ou apenas não localiza o ID. Tendo a listagem de funcionários funcionando, a gente já consegue verificar aqui a listagem de usuários que nós temos. Então, a gente percebe que a gente tem um usuário do ID 1 até o ID 6, então a gente tem do 1 até o 6, todos esses usuários. Ok, vamos vir agora no método de delete. Vamos dar um try out e vamos colocar aqui o 6. Eu quero deletar o 6. Dou um execute. Opa, usuário não localizado. Mas como não localizado, se a gente já viu se aqui na nossa listagem de funcionários existe o ID 6? Ó, problema tá acontecendo. Se eu coloco o ID 5, dou um execute. Opa, ele executou, mas ele tá com o 5 aqui. O 5 ele permanece aqui, ele não deletou o 5. Em contrapartida, o 6 não está aqui. Então ele deletou o 6, mas não deletou o 5. Se eu busco aqui na minha listagem novamente, posso tirar o breakpoint daqui, vamos dar um continuar para ele passar por todos. Eu não tenho mais o 6. Então, efetivamente, o meu ID 6 foi excluído, sendo que eu coloquei para excluir o meu ID 5. Algum problema está acontecendo. Agora eu já sei. Tô no meu controller funcionário no método delete. Então, vamos abrir aqui o nosso código. Funcionário controller. Calma, vamos salvar aqui as modificações que nós fizemos, né? Funcionário controller. Agora a gente vai no nosso HTTP delete e vou colocar um breakpoint aqui. Breakpoint colocado.
Vamos voltar lá para dentro do nosso sistema e vamos tentar excluir o 5 agora. Vamos dar um execute. Vamos dar um execute. Estamos recebendo aqui o ID 5, que é o que a gente quer deletar. Vamos entrar dentro desse método de delete funcionário, passando o ID 5. Vamos dar um F11. Beleza, estou dentro do método. Vamos dar um F10. Criamos o nosso service response. F10. Aqui nós estamos buscando o funcionário que nós queremos deletar. E o que a gente está fazendo? Está indo dentro da tabela de funcionários e buscando o primeiro usuário que respeitar alguma regra. Que regra que ele está respeitando? Ele está respeitando o seguinte: eu quero que, passando por cada funcionário de dentro do banco, você verifique o ID desse funcionário. E esse ID do funcionário tem que ser igual ao ID que eu estou recebendo aqui no meu parâmetro, mais 1. Opa, como assim? O ID mais 1 não seria exatamente ao ID? Porque eu estou querendo deletar o ID 5. Mas a verificação que ele está fazendo aqui é a seguinte: eu quero deletar aquele usuário em que o ID for igual ao 5 mais 1, igual ao ID 6. Então, se eu estou tentando deletar o ID 5 e só tem até o ID 5, ele está tentando deletar aqui o ID 6. Vai dar que o usuário não existe. E se eu colocasse o ID 4, ele ia tentar deletar o ID 5. Então, ele está deletando sempre um a mais. Já verificamos aonde está o problema. Mas vamos dar um F10 aqui só para confirmar. Dei um F10. Eu estou tentando deletar o ID 5. Aqui ele deletou o ID 6. Porque ID, que é o 5 mais 1, igual a 6. Dentro de funcionário, ele ficou nulo. Porque não tem nenhum funcionário com ID 6 dentro do banco. A gente excluiu de ID 6. Então, aqui dentro de funcionário, ele está verificando: o funcionário é igual a nulo? Ele é igual a nulo. Então, os dados vão ser igual a null. A mensagem vai ser usuário não localizado. O service response, o sucesso, vai ser igual a false. E retorna o response. Vamos dar um continuar. E efetivamente foi o que aconteceu aqui. Usuário não localizado. Agora vamos ajustar. Então, para ajustar, não é o ID do banco tem que ser igual ao ID mais 1. Tem que ser o ID do banco igual ao ID. Salvei. Agora sim, vamos realizar o processo de novo. Quero deletar o 5. Vamos dar um execute, um F10. Entramos no método com F11. Damos um F10. F10, estou buscando o funcionário. Agora igual a ID. Busquei o funcionário, ele me trouxe o funcionário com o ID 5. Perfeito. Agora o meu funcionário, ele é igual a nulo? Não é igual a nulo, porque o meu funcionário, ele tem valor. Agora sim, ele vai tentar deletar esse funcionário. Ele vai dentro da tabela e vai remover o funcionário 5. Ele vai salvar os dados dentro do banco e dentro do meu dados ele vai colocar toda a lista de funcionários, agora não contando mais com o ID 5. Eu posso vir aqui em continuar na parte de cima e beleza, agora sim ele excluiu corretamente. Vamos fazer mais um teste agora colocando o ID 3. Vamos ver se não vai ser excluído o ID 4. Vamos colocar aqui o ID 3. O ID 3, dar um execute, F10, F11, F10, F10, ID 3, F10. O funcionário que buscou foi efetivamente o ID 3. Podemos dar um F10 porque o funcionário não é igual a nulo. Ele vai remover, vai salvar e os dados vão ser a lista não contando mais com o ID 3. Podemos dar um continuar aqui em cima e efetivamente temos agora só o ID 1, 2 e 4. O 3 foi excluído. Tranquilo, resolvemos mais um problema aqui. Então, esse de deletar, ok. Próximo problema. Ao inativar um funcionário, ele não está sendo inativado. Então, beleza, eu tenho aqui o método API funcionário inativa funcionário. Eu posso colocar o ID 4 aqui, ele está ativo, dou um execute. Ele permanece ativo. Ué, execute. Permanece ativo. O 2 também está ativo. Se eu coloco o 2, dou um execute, permanece ativo. Algum problema? Dentro do meu controller funcionário, dentro do método put mais inativa funcionário, a gente vai colocar um breakpoint. Partiu. Vamos aqui no nosso funcionário controller. Aqui no funcionário controller, a gente tem o HTTP put
que não tem nenhuma outra rota além do HTTP put, e temos o HTTP put que possui a rota inativa funcionário. E é o inativa funcionário que a gente quer movimentar. Então eu vou colocar um breakpoint aqui. Breakpoint colocado. Agora sim, eu vou tentar inativar o 2. Dou um execute. Beleza, tá passando o ID que eu tô querendo inativar, que é o ID 2. F10. Opa, que eu cliquei no igual aqui, daí deu problema. Beleza. F11 para entrar dentro do método. F10. Criando o service response. Tá fazendo aqui o seguinte. Tá entrando dentro da tabela de funcionários e pegando o primeiro funcionário em que o ID dentro do banco é igual ao ID que eu estou querendo inativar. Tranquilo. O funcionário que pegou foi o funcionário de ID 2. Pegou o funcionário. Tudo certo até então. Funcionário é igual a nulo? Não vai ser igual a nulo, porque tem dados aqui dentro do funcionário. Agora ele tá fazendo o quê? Tá pegando o funcionário, o ponto ativo dele, tá transformando em true. Isso tá errado. Se eu tô querendo inativar, eu quero transformar o meu funcionário ponto ativo em false. Esse é o problema. Eu tô sempre pegando o funcionário e colocando ele como true. Então, se eu tivesse um funcionário que estivesse inativo, ao tentar inativar, eu estaria ativando ele. Aqui tá o erro. Então, aqui eu posso dar um F10 e tenho que movimentar. Vai ser false. Eu tenho que modificar o funcionário ativo igual a false. Vamos dar mais um F10. Vamos dar um continuar aqui em cima que a gente já viu qual é o problema. Permanece true. Vamos dar um execute agora que a gente modificou. F10, F11, F10, F10. Vamos passando por todo esse processo. Agora sim, o ativo que é true atualmente, então dentro de funcionário ativo, ele é true atualmente, nós vamos transformar em false. Agora é false. Podemos então aqui a data de alteração está sendo alterada. O funcionário.update está atualizando, está salvando os dados dentro do banco, incluindo no service response.dados a lista de funcionários. Podemos dar um continuar. Agora sim, o ativo está como false. Se eu quiser tirar o breakpoint, vamos tirar o breakpoint. E vamos colocar agora o 3 aqui. O 3 não, o 4 está como true. Vamos colocar o 4 e vamos dar um execute. Beleza, tá como false. A gente ajustou o último problema. Podemos dar um traço aqui. Ok. Prontinho. Agora o nosso sistema está exatamente da forma que tem que ser. Salvando tudo. Tudo certo. Agora a gente pode dar um commit. A gente pode vir aqui em alterações do Git. As modificações que a gente fez já está tudo aqui, foi tudo no funcionário service. Posso clicar com o botão direito, comparar com não modificado. Então a gente vai fazer uma comparação entre o arquivo que a gente modificou e o arquivo não modificado. Esses tracinhos verdinhos são onde a gente fez modificação. Então aqui a gente fez essa modificação aqui, aonde no service response a gente adicionou uma nova linha. Essa nova linha a gente colocou o usuário cadastrado com sucesso, exatamente isso que a gente queria. Aqui embaixo a gente fez uma outra modificação. Então, aonde tinha o mais um, a gente tirou o mais um. Perfeito, é isso mesmo que a gente queria. Aqui embaixo, a gente fez uma outra modificação. Então, aqui, aonde basicamente não estava mostrando o service.dados recebendo a lista de funcionários, ele estava ficando nulo, a gente adicionou. E aqui embaixo, a gente modificou o true para false. Exatamente isso que a gente queria. Agora, a gente pode colocar aqui ajustes e atualizações, confirmar tudo e dar um push, efetuar push. Demos mais um commit. Agora, se a gente volta lá para o nosso GitHub, podemos dar mais um play aqui, ajustes e atualizações.
Perfeito, a gente fez mais um push. Agora o nosso projeto está funcionando perfeitamente bem e lá dentro do nosso repositório tá tudo funcionando também, exatamente da forma que a gente queria. Perfeito? É isso, eu espero que vocês tenham curtido, espero vocês no próximo vídeo, espero que tenham entendido todo o processo de debugger. É isso, até o próximo vídeo. Falou!